Shalom, amigos! Seja todo mundo bem-vindo ao podcast Histórias do Talmud. A gente, a cada 15 dias, vai colecionar pequenas narrativas ou pedaços de narrativas que a gente pode encontrar dentro do Talmud. Essa massiva compilação do conhecimento e da sabedoria do povo de Israel. Eu sou o André, professor e pesquisador com mestrado em estudos literários e aluno de Giur, que é o processo de conversão ao judaísmo. Neste nosso segundo episódio, vamos contar uma história que está dentre as minhas prediletas, daquelas que eu já tive a oportunidade de conhecer até agora. Vocês podem encontrar essa história no Tratado de Brachot, ou Berachot, dentro do Talmud. Capítulo 1, folha 5b. Na descrição do episódio, eu sempre vou deixar para vocês o link para o aplicativo Sefaria, que contém uma versão digital do Talmud completinho, traduzido para o inglês gratuitamente. Yala? Então, vamos? A história de hoje tem como personagem central o rabino Yohanan bar Napaha, um dos maiores sábios talmúdicos, que viveu entre os séculos 2 e 3 da Era Comum. Rabi Yohanan pertencia a uma família muito rica, mas ficou órfão de pai e mãe quando ainda era criança. Então, ele pegou toda a sua herança e dedicou-se exclusivamente aos estudos religiosos, aos estudos de Torá, gastando assim toda a fortuna herdada de sua família e tornando-se pobre. Mas nada disso o impediu de viver uma vida bem longa, com 11 filhos, apesar de 10 dos seus filhos terem morrido antes dele. Sofrimento que será ilustrado na história que a gente vai contar. Teve muitos discípulos e era considerado o maior mestre em sua época, tanto em Halachá, a lei judaica, quanto em Agadá, as narrativas lendárias da tradição judaica. A maioria das discussões jurídicas que aconteciam no período eram decididas em favor do posicionamento do Rabi Yohanan. Agora, um fato curioso, mas também bastante significativo, como veremos na história a seguir. Rabi Yohanan era bastante conhecido também por ser um homem fisicamente muito bonito, muito atraente, fisicamente atraente. E muito se falou a respeito da beleza dele. Mas vamos à história? Ela é mais ou menos o seguinte. Contam que o Rabi Yohanan, quando procurava consolar pessoas cujos filhos tinham falecido, mostrava a elas um pequeno pedaço de osso que sempre carregava consigo, dizendo: "Este é o osso do meu 10º filho." Essa fala criou problemas para os comentadores do Talmud, que dizem que o Rabi Yohanan não poderia carregar consigo um osso, ou seja, um pedaço do corpo de seu filho morto, porque isso o tornaria impuro segundo a lei judaica. Então, eles interpretaram essa fala como querendo dizer de duas uma. Ou que o Rabi Yohanan estava carregando, na verdade, um dente que o seu filho perdera enquanto ainda estava vivo, o que não tornaria impuro quem o levasse consigo, ou que o Rabi Yohanan estava carregando, na verdade, um osso da carne que costuma ser servida na refeição oferecida aos enlutados, após o sepultamento dos seus entes queridos, chamada Bir. De qualquer forma, esse osso é um token,
um objeto simbólico que serve de lembrança de pessoas próximas falecidas e da lembrança também de que um dia todos nós também morreremos. Reflexão essa que os cristãos chamam de memento mori. Em seguida, a história nos conta que um dos discípulos do Rabi Yohanan, chamado Rabi Ria bar Abba, ficou doente, de cama. Então, o Rabi Yohanan foi visitá-lo. Lembrando que visitar os doentes é, dentro do judaísmo, uma mitzvah, um mandamento. E disse a ele: o seu sofrimento é caro a você? No sentido de, o seu desejo foi ficar doente e de cama? Ao que Rabi Ria respondeu: este sofrimento não é bem-vindo para mim, nem mesmo a recompensa que ele poderia trazer. Então Rabi Yohanan falou: me dê a sua mão. O Rabi Ria deu-lhe a mão e Rabi Yohanan colocou-o de pé, restaurando a ele um estado de saúde perfeito. Sim, aparentemente, Rabi Yohanan operou um verdadeiro milagre. Tempos depois, foi a vez do Rabi Yohanan cair adoecido na cama. Um dos seus alunos, o Rabi Hanina, entrou para visitá-lo e disse a ele: o seu sofrimento é caro a você? Rabi Yohanan: este sofrimento não é bem-vindo para mim, nem mesmo a recompensa que ele poderia trazer. Rabi Hanina: me dê a sua mão. O Rabi Yohanan deu-lhe a mão e Rabi Hanina colocou-o de pé, restaurando a ele um estado de saúde perfeito. Um breve parêntese. Alguns comentaristas, dentro do próprio Talmud, apontam uma incoerência nessa história. Se o Rabi Yohanan pôde curar um estudante seu, por que ele não poderia curar a si mesmo? Por que ele precisou do Rabi Hanina para curá-lo? O próprio Talmud, no corpo textual da Guemará, que são comentários compilados entre os séculos 2 e 6 da Era Comum, nos dá a resposta, num formato de aforismo que nós, brasileiros, conhecemos muito bem. Porque o grande pedagogo Paulo Freire fez uma formulação incrivelmente parecida. A Guemará sentencia simplesmente: um prisioneiro não pode libertar-se a si mesmo da prisão. Mas vamos continuar com a história. Agora, Rabi Elazar, outro discípulo do Rabi Yohanan, ficou doente. E mais uma vez, vai Rabi Yohanan prestar a visita. Ao entrar, percebeu que o seu aluno estava deitado em um quarto escuro. Então, Rabi Yohanan arregaçou a manga da sua camisa e do seu braço irradiou uma luz que preencheu a casa toda. Ao ver que o doente estava chorando, ele quis saber: por que você chora? Mas, sem esperar resposta, o próprio Rabi Yohanan já foi tentando adivinhar. Se você chora porque não estudou Torá o suficiente, saiba que aquele que traz ao templo um sacrifício grande e aquele que traz um sacrifício pequeno, ambos têm o mesmo mérito, contanto que dirijam o seu coração aos céus. Se você chora por ter poucas posses materiais que o sustentem... Pequeno parêntese. O Rabi Elazar era realmente bastante pobre. Saiba que nem toda pessoa tem o mérito de se servir de duas mesas. Querendo dizer, a mesa da riqueza material e a mesa da riqueza espiritual colocada através do estudo da Torá. Você já come bem da mesa espiritual. Não se preocupe com a outra. Se você chora por causa de seus filhos que morreram,
eis aqui o osso do meu 10º filho. Então Rabi Elazar respondeu: eu não choro por desgraça nenhuma que eu tenha sofrido, mas choro por essa tua beleza que um dia haverá de se decompor na terra. Ao que Rabi Yohanan apenas comentou: por este motivo é certamente adequado chorar. E ambos choraram. E enquanto choravam, Rabi Yohanan perguntou: o seu sofrimento é caro a você? Rabi Elazar: este sofrimento não é bem-vindo para mim, nem mesmo a recompensa que ele poderia trazer. Rabi Yohanan: me dê a sua mão. Rabi Elazar deu-lhe a mão e Rabi Yohanan colocou-o de pé, restaurando a ele um estado de saúde perfeito. A reflexão, pessoal, que essa história propõe aparece de maneira clara como o braço luminoso do Rabi Yohanan. Refletimos sobre nossa própria mortalidade e sobre o caráter efêmero de tudo o que é material e fisicamente belo. Ao mesmo tempo, esta lenda nos ensina a resiliência para superarmos as mais diversas formas de sofrimento: pobreza, fracassos em projetos pessoais, doença, luto. Por hoje é só, amigos. Podemos conversar sobre essa história ou sobre outras. É só vocês escreverem para mim nos comentários ou enviar um e-mail. O endereço está na descrição do episódio. Se vocês gostaram, avaliem o podcast, por gentileza. Sigam a gente e deem uma nota. Escrevam uma avaliação no seu agregador de podcasts predileto. Divulguem para os amigos. E é isso aí. Até a próxima história. Shalom.